Olá, aqui é o professor Alauro Sacomano, do TMQJ4, do Instituto Federal de São Paulo, campus de São Paulo. E nesse vídeo nós vamos prosseguir com um resumo da matéria ou do conteúdo de máquinas de corrente contínua, de máquina elétrica com corrente contínua. Nós estaremos nos baseando nos apontamentos e no livro do professor Edson Bin, Máquinas Elétricas e Acionamentos. Um livro fácil de se achar, se alguém precisar usar como uma consulta melhor, lá no seu capítulo 8, quando ele fala de máquinas de corrente contínua em regime permanente. Bom, nós temos aqui inicialmente um esquema de uma máquina de corrente contínua, esquema elétrico, o campo com a resistência do campo e a indutância do campo, e a armadura com a resistência da armadura, a indutância da armadura e a sua força contra o eletromotriz. Bom, devemos lembrar que as resistências, tanto de campo quanto de armadura, não são resistências propriamente ditas, de maneira física, mas são seus valores considerados da fiação. No caso da armadura também, a resistência que tem no coletor, a resistência devido à sua característica, a resistência também às suas escovas, as escovas de carvão. Então todas essas resistências nós denominamos de resistência de armadura, no caso da armadura. Por ser bobinas que normalmente são utilizadas tanto no campo, que fica no estator, quanto no bobinamento da armadura, que fica no rotor, nós então identificamos as suas respectivas indutâncias. E também consideramos a força contra a eletromotriz da máquina. A força contra a eletromotriz, como nós vamos ver, ela vai depender de características físicas da máquina, mas também de características dinâmicas da máquina. Então temos que o equacionamento, nós podemos definir aqui uma tensão entrando no campo, V de F, para uma corrente entrando no campo, I de F, e uma tensão respectiva na armadura. Então aqui temos V de A, tensão nos terminais da armadura, que vai entrar pela escova, e a corrida da armadura. Vamos considerar, para efeitos iniciais, esta máquina no modo motor, mas o mesmo se daria para o modo gerador. Teríamos a mesma estrutura elétrica. De forma geral, o equacionamento da máquina, se nós considerarmos aqui o campo, nós temos que a tensão de campo vai ser igual à resistência de campo vezes a corrente de campo mais a indutância do campo com a sua variação de corrente no tempo. Já no caso da armadura, nós teremos que a tensão na armadura vai ser igual à resistência da armadura vezes a corrente da armadura mais a indutância da armadura vezes a sua variação de corrente no tempo mais a força contra a eletromotriz presente na armadura. Nós sabemos que em regime toda a variação é nula, ou seja, a variação só atua no transitório. Então tudo que tem uma variação, ou seja, que sofre uma derivada, vai se anular. Então agora podemos prosseguir dizendo que a tensão na armadura, que é o nosso objetivo principal de análise agora, seria dado como resistência da armadura vezes corrente da armadura mais essa indutância da armadura, só para a gente poder replicar aqui, mais a força eletromotriz, onde a gente considerou que nesse caso é zero, que estamos em regime. Muito bem. Logo, nós vamos ter que a corrente na armadura, se nós manobrarmos aqui, vai ser igual à tensão da armadura menos a força
contra a eletromotriz dividido pela resistência da armadura. Isso tem regime. Podemos prosseguir fazendo uma análise mais detalhada do que seria a força contra a eletromotriz que apresenta a máquina, né? Então, esta força eletromotriz ela é dependente direto de ações do campo magnético sobre os condutores, ou seja, ela respeita a execução da lei de Faraday. Então, toda vez que um condutor, no caso os condutores da armadura, atravessam o campo de indução feito pelo campo, né, que é o indutor da máquina, aparece sobre a máquina uma força contra a eletromotriz. Essa força contra a eletromotriz vai depender do número de condutores, que a gente vai chamar de Z de A. Então são a quantidade de condutores de cada ranhura e de como esses condutores estão conectados. Esses condutores estão conectados em série e em grupos de condutores paralelos. Essa quantidade de grupos paralelos a gente chama de A. Então são conexões em paralelo. Conexões paralelas nessa máquina. Então nós temos que para um polo da máquina, ou seja, uma máquina pelo menos tem que ter um par de polos, um norte e sul. Então para um polo da máquina, considerando a lei de Faraday, nós teríamos que a força contra a eletromotriz é dada pelo número de condutores dividido pelas suas conexões em paralelo, vezes para um polo, então seria um polo dividido por 2, um par de polos dividido por 2, né, a quantidade de polos, vezes o fluxo da máquina, afinal eu tenho uma variação de fluxo, vezes a velocidade mecânica da máquina. Em essência, o que nós temos é que uma força eletromotriz para um condutor seria dado como sendo a variação do fluxo no tempo. Só que aqui nós consideramos de maneira global essa variação para todos os condutores. Então nós temos aqui a nossa força eletromotriz, ou força contra a eletromotriz. Podemos agrupar este conjunto de equação e definir uma nova constante, porque são características da máquina. Uma vez que a máquina está fabricada, não vai mudar. Chamamos essa característica de K, constante da máquina, constante eletromotriz da máquina. Então nós podemos ter aqui agora que a força contra a eletromotriz vai ser dada pelo seu Ka vezes o fluxo que sai do campo e atravessa o interferro, chegando na armadura, vezes a velocidade mecânica com que os condutores atravessam o campo. Essa é uma das equações fundamentais da máquina de corrente contínua. Podemos ainda considerar que a corrente que atravessa o campo, atingindo o campo, produz também o fluxo. Muito bem. Se nós voltarmos aqui na nossa primeira parte, nós vamos entender que sempre vai surgir um fluxo do campo para a armadura. É o campo que gera esse fluxo. O fluxo que vai do campo para o gap, para o interferro, e atinge a armadura. Esse fluxo é dado normalmente pela corrente que atravessa a armadura, ou melhor, que a corrente que age sobre o campo de excitação, sobre o indutor. Podemos
equacionar este fluxo da seguinte forma. Nós podemos definir aqui uma indutância, que a gente chama de indutância fictícia, tá? Indutância entre a armadura e o campo, então uma indutância mútua, só que ela é fictícia, porque na prática o que nós temos? Nós temos aqui na constituição da máquina o campo, por exemplo, em dois polos, vai ficar mais simples, norte-sul, e a armadura propriamente dita. E reparamos que os eixos de atuação entre o campo e a armadura estão defasados entre si 90 graus. Vou melhorar esse desenho aqui. Okay. Nós chamamos esse eixo aqui de eixo direto e esse eixo de quadratura. Então não há como termos uma indutância mútua entre o eixo direto do campo e o eixo de quadratura da armadura. Por isso que denominamos essa sendo uma indutância fictícia. Muito bem. Essa indutância fictícia, se nós consideramos a corrente que atravessa ela pelo campo, vezes a velocidade em radianos elétricos, ou seja, número de polos sobre 2 vezes a velocidade mecânica, então temos aqui a velocidade em radianos elétricos. Isso aqui também vai ser igual à nossa força eletromotriz, força contra-eletromotriz. E outra característica que nós podemos ainda admitir é que a indutância sobre par de polos sobre 2, nós chamamos essa indutância de indutância mocional. Então nós temos aqui que a nossa indutância LAF vezes número de polos sobre 2, que está agora relacionado à indutância com o movimento, com o número de polos, com a sua posição, melhor dizendo, nós chamamos essa de indutância mocional. Chamamos de G já de F. Indutância mocional. Então nós vamos ter agora aqui a nossa força contra-eletromotriz, vai ser igual a esta indutância mocional vezes a corrente de campo. Então repara que aqui a gente tem um fluxo, né? Corrente passando numa indutância é fluxo, vezes a velocidade mecânica da máquina. E assim a gente pode especificar uma curva em função desta relação entre força contra eletromotriz e a velocidade, que é uma relação direta, né, com a corrente. Então, só para voltar aqui, nós temos que a força eletromotriz é igual a indutância mocional vezes a corrente de campo vezes a velocidade da máquina. Então eu preciso ter corrente na máquina, ou seja, fluxo, para que haja força contra-eletromotriz.
eu preciso ter movimento relativo dos condutores da máquina, da armadura, em relação à corrente ou ao fluxo do campo, melhor dizendo, para que haja força contra a motriz. Em outras palavras, em velocidade zero, a minha força contra a motriz é zero. Na falta do campo, a minha força contra a motriz é zero. E aí, então, podemos ter uma consideração mais abrangente. Vou fazer isso graficamente. Fazer um gráfico de força eletromotriz. Aqui vamos fazer esse gráfico de força eletromotriz em função da velocidade. Então, como se fosse uma constante de velocidade aqui, né? Um ganho de velocidade. Então, esse aqui seria o meu ganho de velocidade. Normalmente isso é apresentado nas máquinas, é dado como volts sobre radiano por segundo, né? E aqui a gente teria nas abscissas a corrente de campo. Isso nos daria uma equação que nós esperaríamos se fosse uma equação linear. Nós esperaríamos esse tipo de equação aqui. Mas não acontece na prática, devido à saturação magnética do entreferro, dado pelo fluxo do campo sobre a armadura. Também tem as reações da armadura, né, porque uma vez que os condutores da armadura atravessam esse fluxo, gera-se uma tensão, que esses condutores estão fechados em curto entre si, então essa tensão vai fazer circular a corrente, que a hora que circula a corrente pelos condutores da armadura, ele cria um campo em torno desses condutores. Esse campo da armadura agora vai reagir em relação ao campo gerado pelo campo indutor da máquina, pelo campo principal da máquina. Então o que nós temos aí, na verdade, são uma relação de fluxo, melhor dizendo, uma relação de força contra a eletromotriz para a corrente desse jeito. É linear num certo ponto e depois ele entra em saturação. Então observamos que há uma certa região linear aqui, né? Isso se nós não considerarmos sem a reação da armadura. Se a gente considerar a reação da armadura, aí esse gráfico vai tomar a seguinte forma. Aí é com a reação da armadura. Então nós temos aqui definido como funcionaria, né, a força contra a eletromotriz em função da sua velocidade para a corrente de campo. Sempre considerando que o nosso principal objetivo é trabalhar de maneira geral com as equações da máquina de corrente contínua.